Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 29 de maio. Estamos aqui neste canal, a palavra, a luz da verdade, para trazer ensinamentos pela palavra de Deus, revelado à luz das Escrituras. Tem como título o tema desta meditação de hoje: por que você não consegue obedecer a Deus? Esta é uma pergunta. E antes de começar, vamos orar a Deus. Santíssimo Deus e Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus, nós aqui nos colocamos em Tuas mãos, para que para a Tua glória venha fluir pelo Teu Espírito aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta meditação. Amém. Esta é uma pergunta. Por que você não consegue obedecer a Deus? Por que há tanta dificuldade por parte de nós como seres humanos não conseguir obedecer a Deus? Vamos refletir. Primeiro do que tudo, a palavra de Deus é Espírito, é uma vontade de Deus que Ele fala para todos nós, para nos regrar a uma renúncia. Então, a carne, a natureza do homem humano não gosta de sacrificar, não quer fazer aquilo que é espiritual. Mas quando o ser humano coloca a inteligência e raciocina, para eu conseguir a salvação da minha alma, eu preciso fazer isso. É a vontade de Deus que é boa e vai me conduzir para a salvação. Então eu vou sacrificar a vontade da natureza humana. Vamos começar lendo o texto bíblico básico. Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 44 até o 47. Vamos lá então. Como podeis crer, vós que aceitais glórias uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Este é o primeiro versículo. Vamos ter esse comentário daqui. Como é que uma pessoa pode servir a Deus, honrar a palavra de Deus, se para essa pessoa aquilo que é da terra e que é dos homens é mais importante do que o que é de Deus? Não há como a pessoa crer em Deus dessa forma, porque amam mais as coisas desse mundo, honram mais o homem do que a Deus. Como é que pode servir a Deus? O Senhor Deus mesmo diz em sua palavra, através do Senhor Jesus, não podem servir a Deus e a mamão. Mamão significa riqueza, significa as vontades, os desejos de tudo que tem nesse mundo. Não há como conseguir entregar o coração para Deus se para esta pessoa o que é mais importante é as coisas dos homens, é a glória desse mundo. Não há como. Vamos para o versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai.
quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Quem vos acusa é Moisés. Como assim Moisés vai acusar a pessoa? É aquilo que Deus orientou em leis, tanto cerimoniais como morais, através de Moisés. Para quem quer viver assim, nessa condição de viver pela lei. Então, quando não se vive tudo, para quem quer viver segundo a lei, que não aperfeiçoou em nada para a salvação, isso está escrito em Hebreus capítulo 9, capítulo 10, você vai entender bem direitinho. Então, foi isso que Jesus disse. Eu não vou acusar vocês, mas Moisés, pela lei, os acusa. Então, pessoas que tentam servir, querem seguir da sua própria maneira pela lei. E pela lei está escrito que nenhuma alma se salvará. Mas Cristo Jesus cumpriu toda a lei, se fazendo maldita ali na cruz, para nos libertar da maldição da lei e para trazer a graça salvadora. Vamos para o versículo 46, porque de fato cresceis em Moisés, também crieis em mim, porquanto ele escreveu a respeito de mim. Moisés também já havia falado, Deus inspirando Moisés, sobre que viria o Salvador e seria ali crucificado na cruz, para dar salvação para todo aquele que crê. Aqui o versículo 47. Se porém não credes nos meus escritos, como crereis em minhas palavras? Se a pessoa não crê no Evangelho do Senhor Jesus, como vai crer em Deus? Hein? Por quê? Porque Deus enviou Jesus com a missão da vontade do Pai. Então, quando você não crê no Filho, também não vai crer no Pai. Está escrito aqui no Evangelho de João também. E se a pessoa não honrar, não crer no Filho, também não honrará, não vai crer no Pai. Agora sim, vamos para aqui o estudo, as meditações. 3 pontuações apenas. Primeira pontuação. Incitações à vontade própria. Então, quando a pessoa tem as incitações de fazer do seu jeito, de crer e querer fazer do seu jeito, pela sua vontade, não vai conseguir crer em Deus nem na palavra dele. Segunda pontuação, as propostas fáceis de vantagens para o seu benefício, vírgula, as quais no seu fim, vírgula, nos conduzirão a laços para o mal. Então, quando o príncipe das trevas, as coisas que acontecem nesse mundo, vem ofertando proposta para você, seduzir você, para você não aceitar a vontade de Deus, achar aquelas propostas mais vantajosas do que o reino de Deus, então é um laço. Foi assim que aconteceu com Judas, o que traiu o Senhor Jesus. As propostas que vieram do Sinédrio para dar 30 moedas em prol de entregar Jesus, e ele se vendeu. E assim tem sido muitas pessoas se vendendo pelas propostas do mundo, acham mais atração pelos olhos e pelo prazer do coração nas coisas, nas propostas desse mundo, do que em sacrificar para viver a vontade de Deus. Terceira pontuação é que já estamos concluindo. E por que há tanto assédio à nossa vida para não obedecer a Deus? E por que há tanto assédio de todas as maneiras para tentar desvirtuar, tirar o homem de desejar e sacrificar para fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque nós vivemos num mundo tenebroso, que há atuação de espíritos malignos, há também a vontade própria do homem, dos desejos
carnais, dos desejos de ir de contra a palavra de Deus, de não cumprir os mandamentos. E aí a pessoa perde de acertar com a salvação. A palavra de Deus diz claramente sobre isso, esses assédios. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz que o pecado tenazmente nos arrodeia, noite e dia, toda hora, para fazer com que a gente venha ser seduzido por ele e cair nas armadilhas do pecado e nos tirar da presença de Deus e de acertar com a salvação. Continuando, aqui já estamos concluindo. Pois, vivendo no erro, não haverá santificação. Então, quando a pessoa fica escrava do erro, do pecado, você não consegue ter fé. Sua fé fica neutralizada, seu temor fica neutralizado para você viver uma vida de santificação. E a palavra de Deus diz bem claro também no livro de Hebreus, se não me falha a memória, me parece que é o capítulo 13, que diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Continuando, e não havendo santidade, não tem como estar na presença de Deus, e não estando na presença de Deus, fica fácil para o mal investir suas forças para dominar nossa mente. É isso. Tudo que o mal quer, os prazeres desse mundo, o diabo e toda sorte de malignidade espiritual, a vontade própria do homem, é fazer escravizar o homem para não buscar a Deus. Então, saiba você, desperte a sua inteligência, raciocínio. Poxa, se eu me voltar para Deus, eu terei a força para fazer a vontade de Deus. Se eu me voltar para Deus, eu vou estar protegido, blindado dos ataques que assedia para errar e neutralizar a minha fé para poder estar na presença de Deus. É questão de raciocínio para preservar a nossa alma para a salvação, para com Deus. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, é uma guerra. O Senhor bem sabe e o Senhor tem nos ensinado por Tua palavra que é uma guerra contra a nossa alma. E só aquele que é humilde de espírito, raciocina com inteligência e chega à conclusão que a nossa vida tem que estar em Tuas mãos para estar protegido e para alcançarmos a salvação. Em nome de Jesus te louvamos. Nos ajuda. Tem misericórdia de todos nós. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira. Até a próxima. E use uma fé. Faça uso de uma fé inteligente. Pelo que está escrito. Pelas Escrituras. Honre a Deus. Não deseje as coisas desse mundo, nem se incline a honrar o homem, as coisas dos homens, mais do que a Deus. Porque quando faz isso, aí temos que dizer uma verdade aqui nua e crua. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Porque o que está prevalecendo no seu coração é a honra mais o homem do que a Deus. Estará desprezando quem é mais importante, que é Deus e a palavra dele, porque ele, quem é o Deus, criador de tudo, da minha e da sua vida, e somente ele quem garante a salvação. Então, se queremos ter a salvação, temos que honrar a Deus e a sua palavra. Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus nos permitir.